Boa noite. Pessoal, desculpa a demora, cara. Eu tenho uma coisa pra falar que se vocês falarem assim, não, tudo bem, vou acreditar, vocês acreditam. Se vocês falar, pô, não vou acreditar, aí eu vou deixar passar batido também, porque, né, não tem como me defender. Vocês acreditam se eu falar pra vocês que eu abri live, fui até o toalete, na metade do caminho conversei com a minha mãe, brinquei com os cachorros, vim aqui, fiquei mexendo no celular. E eu me esqueci que eu tinha aberto live ou não? Vocês não vão acreditar se eu falar isso. Porque aconteceu, velho. Acabou de acontecer. Eu esqueci que eu abri live. E aí quando eu vi, eu falei assim, cara. E eu não vou abrir live não, é? Aí quando eu vi, eu já tava 16 minutos aqui com a live aberta. Tem que mudar esse style de vida, né, velho? Nossa, mano. Não pode acontecer isso. Não pode. Meus seguidores não merecem isso não, mano. Vocês merecem mais. Um Warzone hoje? Para de caô, narigudinho. Aposto que você tava peidando. Eu acredito. E o Among 3D? Não vai? Sim, na planilha dos influencers já disse isso também. E a live? Nada ainda? Olha o que a Kings League fez com você. Você tem que esquecer que é um perdedor. Coringa, verdade que você é narguileiro? E aquela caneta? KKKKK, fechadão com a Antonella. Pior que eu tô da Antonella. Você é Team Antonella? Qual é a armadilha do mal que tá vindo com essa pergunta agora? Antonella ou Liz Macedo? O que eu devo responder pra não ser cancelado aqui, mano? Deixa eu fugir de problema só um tempo, mano. Por um acaso, você é gay? Viu o pronunciamento do Yuri 22? Aqui é Tia Antonella. Por que não corta o cabelo? KKKKKK. Liz Maceto? Buenas noches, princesas. Buenas noites, ô Matheus. Pessoal do chat, por um acaso, mano. Mas que porra de comentário é esse que vocês estão nessa noite de quarta-feira, mano? Vocês estão bêbado, velho? Ou, dá uma chance para o anime de Solo Leveling. Só assiste o primeiro episódio, por favor. Tá com a cara derretida hoje. Coringa, chama eu pra Loud pro futebol. Coringa, já viu Thunder? Bolts? Boa noite, Coringadas. Boa noite, meu amigo. O seu nariz cresceu mais? É verdade que você fuma um beck? Yuri falou que tipo. Olha a ideia que eu mandei ontem no chat da madrugada aí. KKKKK. Tá mais sexy hoje. E o PSG que mamou. Mano, rapaziada. Vamos começar a conversar todo mundo do mesmo assunto, velho? Tem muita gente falando de muita coisa, mano. E o Dudu no Galo, viu ele mandando quem tomar no cu? Como é? Tu viu a treta dos adolescentes? Qual que é essa? Para resolver seu problema de não lembrar da live aberta, automatiza com aquela placa de no ar acesa. Caralho. Finalmente um comentário legal aqui, hein, mano. E a cidade do Toduro? Vai ter 2 remessas de camiseta da França? E a rádio? Manda um salve pro Conceição Osasco. Salve! Playhard é o novo goleiro da Loud? Por que você não faz um squad da resenha? Mano, caralho, que chat é esse, mano? Porra, parece que eu tô no... Será que eu tô na live certa, velho? Caralho, é muita coisa... Ah, não, velho, vou meter o pé. 2/8 AD. Calma aí. Onde você vai, cara? Chegou agora, pera aí, acabei de abrir live. Seu cenário tá top, hein, mano? Mano, meu cenário tá o mesmo já tem muito tempo, cara. É verdade que esse nariz é aspirador de pó? Vai ter remessa de camiseta da França? Deu branco? Então por que você não come os sneakers branco? Vamos começar mais uma quarta-feira abençoada, rapaziada. Senhoras e senhores, vamos ao que interessa. Abri live mais cedo exatamente para ir ao que interessa. Se o meu público falar é isso que tá interessando no momento, é o que eu vou fazer no momento. Pode falar vocês aí o que eu vou fazer. Hoje eu tô por vocês. Nada mais mexe com o meu psicológico. Vocês são os manda-chuvas da parada. Faz um react da Antonella. React Antonella. O que aconteceu, hein, velho? Que react é esse? Tia Antonella. Você é Tia Antonella?
Você viu o pronunciamento da Angélica? Eu vi o pronunciamento da sua avó, Gastaldi. Sua avó que fica lá, aqui ó, pros cria aqui ó, na esquininha de Beethoven aqui lá. Sua avó fica assim ó. Lá ela fica lá assim ó, fazendo o pronunciamento dela. Cara, por que você não joga um FNAF? Vê um fofoca team. Isso é uma fofoca team? Ai, caralho, eu nem acredito que eu cheguei nesse momento. Nós vamos ver uma fofoca mais jovem agora, é isso? Meu pai não me deu um carro de 15 milhas só porque eu não fiz o meu EAD. Ei, Coringa, você prefere café na cafeteria? Ah, vai tomar banho. Tá, onde que eu começo a ver essa fofoca tinha aí, mano? Vou poder comentar tranquilo ou vou ser cancelado? Caralho, pior que eu vou te falar. A molecada jovem, ela tem tempo para cornetar. Significa que se eu fizer qualquer comentário fora da curva, pode ser que eu vou ser cancelado pelos mais novos. E se eu for cancelado pelos mais novos, fudeu. Porque o meu público tá sendo a tropa dos mais velhos. Isso significa que quando vier alguém falar assim, porque o Coringa é um otário, aquele filho da puta não sabe o que tá falando, falou merda, sei lá o que, sei lá o que, o meu público vai olhar aquilo e falar, cheio de problema, não tem mais tempo pra ficar defendendo coringadas não. Aí vai pular. Aí sabe o que vai acontecer? Vai vir o hate em massa. Automaticamente cancelamento em massa. E lá vai eu de novo. Caralho. Se você não quer ser cancelado, é só certinho Antonella. Caralho, mano. Eu acho que isso aqui tá a cara da casinha, velho. Abri o TikTok. Eu defendo. Explorar. Treta Antonella. Abri o TikTok para descobrir qual que é a treta. A treta não tá tão sagaz não, né? Achei que tava um bagulho mais pum. Tá ligado? Você tinha Lisma. Calma aí, velho. Tá porra! 300k de like há 9 horas atrás. Eu acho que isso aqui tá um pouco mais sério do que o normal. Nora de Angélica e Luciano Huck protagoniza bate-boca com influencers. Nora de Angélica e Luciano Huck. Pera, essa menina aí, ela é nora da mulher do Luciano Huck? Tá porra, pera aí que vocês estão subindo a escala da parada, mano. Prefeito de Sorocaba? Tem mais de milhões, meu filho. Xingou o cara à toa. Mano, achei que ele tava falando Angélica, minha mãe. Meu Deus, já veio o primeiro cancelamento antes do primeiro react. A Angélica que o cara falou era essa, mano. Ah, mano, lá vai eu de novo, velho. Ô, rapaziada. Ô, rapaziada. Caralho, velho. Processado, cancelado. Lá vai eu. Rapaziada, você viu um corte aí que eu mandei a avó de alguém rebolar na esquina, falando que tava fazendo pronunciamento. É porque falaram Angélica. Eu não sabia que era Angélica do Lucianinho Huck, cara. Eu achei que era Angélica minha mãe. Quando profanam minha mãe no artigo 12 aqui no chat, eu fico muito chateado e acabo xingando de volta. Não quis dizer que a avó da Angélica ou a avó do Luciano Huck tá rebolando pros cria. Não foi o que eu quis dizer. Estão tirando do contexto. Já fiz o meu pronunciamento pra ninguém me cancelar. Já tô avisando, hein. Eu achei que era Angélica minha mãe. Me perdoa. Calma aí, mano. Assim eu não vou conseguir entender treta nenhuma, velho. Dá pra ir do começo? YouTube. Beleza, agora começa. Alguém me explica a treta da Antonella. Antonella. 1h57! Não dá, não dá.
1h50. O quê? Pera aí, meu amigo. Aí não tem condição um negócio desse, não. Eu vou ficar vendo 1h57 de treta? Se tivesse pelo menos caído num soco, tá, até vai, mas não compensa. Isso aqui é um filme, mano. Isso aqui nem Harry Potter e a Ordem de Azkaban tem 1h57. A Ordem de Azkaban tem 1 minuto e 20, 1h23. Como é que... E foi assim que aconteceu. Como a treta realmente aconteceu. Aqui, ó. Antonella, eu posso saber por que você quer seguir o meu namorado? Me desculpe, eu errei. Melhore. Melhore? Pois eu vou pegar ele mesmo, tá ligado? Sou barata! Ah! Vou pegar aqui, ó! Toma! Calma. Nós vamos achar isso aqui direto na fonte. Antonella. Antonella da treta. Será que é essa aqui, velho? Não, porque ela tá muito tranquila pra quem tá tretando, né? Então eu vou colocar Antonella e Lisma Cedo. Liz Macedo Oficial. Usuários. Mas que porra é essa? Ninguém acha ninguém, véi? Liz mais cedo? Papo reto? Liz mais cedo. Caralho, Discord. Beleza. Acho que agora vem a fofoca mastigada, hein, pessoal? Agora veio. Olá, moleques do meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Consumiu uma treta, né? Vou consumir uma fofoca aqui. Todo dia a gente se promete assim: ah, vou parar de ser esse cara fofoqueiro. Ah, falar da vida dos outros não agrega nada pra nossa. Lá vai eu de novo. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante Total. a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim e pessoas que estavam... Comentário perfeito e certeiro do Zete. Squad de quê? Call of Duty? Vagabundo tá entrando na fofoca sem saber nada. Estamos nas trincheiras da fofoca sem saber nada. A gente tá desse jeito aqui no momento, ó. Tiroteio rolando pra tudo que é lado e vagabundo só botando a cara aqui, ó. Só pra saber. Ninguém atira. A gente só quer saber da parada. estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros. Cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella e eu não entendo porque nessa oportunidade
ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do Squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim... Squad Meu Sonho Mágico? Rapaz, na época que eu tinha o squad de Free Fire, o nome era tipo assim... Carreta Furacão do Trem Bala. Em lugares que a gente ia, do mestre a ouro, kkkk. Eles perguntavam o que a gente estava achando só da viagem. Vagabundo nato. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam a nova geração, resenhas né, ali no quarto, que a gente ficava nos quartos, e era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente lembrar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a Falando de Beck? O que vocês iam fazer na parte da noite? Será que eles acendiam o tal do Banza? A gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um. Você vai ser cancelado, mano. Back é tipo de feedback. Calma, fui cancelado de novo. Pessoal, deixa eu entender, mano, uma parada aqui. Eu tô chegando agora nesse universo. Não conheço ainda as garotas, entendeu? A gente tá tentando entender a treta ainda. Tô fazendo apenas comentários baseados no que eu tô conhecendo pela primeira vez. Queria pedir desculpa mais uma vez por não entender que back era de feedback. Eu achei que elas realmente estavam falando de Banza. Mas se não é do Banza, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente ainda tá tentando entender a treta, beleza? Não há culpados aqui por enquanto. Não há culpados. E foi algo muito legal e muito organizado. O segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Caralho, meu irmão. Eu fiquei 4 minutos aqui entendendo nada. Então calma aí, vamos anotando a fofoca aos poucos. Squad fazia parte de 35 pessoas. E aí eles tinham um grupo que eles conversavam entre si, tipo assim, galera, vem pra cá. Pessoal, vem pra cá. E aí, pelo que ela quis dizer aqui, é como se, tipo assim, teve 2 squads, né? E um foi muito legal e o segundo, a galera que não participou parece que não gostou. Beleza? Acho que foi isso. Meu Deus, lá vem a Jenny me ligar. Alô? Meu filho, leia. Alice foi a um podcast e falou que uma amiga que ela não citou o nome deu em cima do namorado dela. A internet deduziu que era a Antonella. E a Alice, quando viu o hate, se pronunciou para que ninguém dá hate na Antonella, mas não negou que era ela. Daí continuaram hateando a menina. Chegou o dia da viagem delas, que vai um grupo de influenciadores teens. Aí o grupo da Alice passou a excluir a Antonella de tudo, de gravar e afins. A internet percebeu
a viagem acabou e a Antonella fez um vídeo que sentia alívio de ir pra casa. Calma, vou voltar. Chegou o dia da viagem delas, que vai um grupo de influenciadores teens. Aí o grupo da Liz passou a excluir a Antonella de tudo, de gravar e afins. Então meio que a galera falou tipo assim, ó, mano, tá dando a perceber que é a Antonella, vamos excluir ela da parada, porque pode ser que ela meio que talaricou o homem da Liz. Beleza, eu acho que eu entendi essa parte. Aí a internet percebeu, a viagem acabou e a Antonella fez um vídeo que sentia alívio de ir pra casa. Como se tipo assim, porra, passei por poucas e boas e finalmente vou pro meu barraco, né? É isso que ela quis dizer. Agradeceu por quem não excluiu ela e ela... Agradeceu por quem não excluiu ela e ela não citou Liz e companhia. Agradeceu por quem não excluiu ela e não citou a Liz e companhia. Calma, calma, calma. Só uma dúvida aqui pra eu poder processar a fofoca aqui na minha cabeça, tá? Essa Liz e essa Antonella, qual o nível de amizade que essas duas tinham? Tipo, de 0 a 10. Porque uma hora ou outra a internet ia perceber se elas não estavam tão próximas ou se uma estão falando uma com a outra distantes, né? Nível 8? Nossa, mano. Tá, então aí o que acontece, né? Pelo que eu entendi aqui, rapaziada, resumindo pra vocês, parece que a Liz foi um podcast, tá? E aí ela falou que uma amiga, que ela não citou o nome, deu em cima do namorado dela. Aí a internet deduziu que era a Antonella. E aí a Liz foi, com hate, né? Ela se pronunciou pra que ninguém desse hate na Antonella. Aí ela não negou que era a Antonella, mas aí continuou hateando a Antonella. Aí chegou o dia da viagem que a galera ia fazer, né? E aí tava todo mundo lá, tal, e aí parece que a Liz mandou geral excluir ela. Não, a Liz excluiu ela dos vídeos e tal. Aí a internet percebeu que ela tava sendo excluída, né? Aí a viagem acabou, tal, e a Antonella chegou em casa e fez um vídeo. E aí o vídeo foi o seguinte: gente, tô me sentindo muito aliviada de estar em casa. Agradeço muito por quem não me excluiu. E eu não vou citar a Liz, né? E companhia. Aí todo mundo começou a se pronunciar. Todo mundo começou a se pronunciar. Do nada. Todo mundo começou a se pronunciar aqui na parada, parece. Show. Então imagina aí, molecada toda. Rapaziada, me pronunciando aqui pra falar que, mano, tamo junto. Geral se pronunciou, né? E aí, depois que geral se pronunciou, disseram que excluíram a Antonella. Disseram que excluíram a Antonella porque ela fez um comentário sobre o ficante de uma das meninas no Instagram, privado dele. Pera aí. Geral excluiu a Antonella porque aparentemente ela fez um comentário sobre o ficante de uma das meninas no Instagram privado dele. E aí geral se afastou por isso. Aí a Antonella falou pra mãe dela que foi despedir de todos e a mãe da Liz negou abraçar ela. Rapaz, as mães entrou na frente, filho. As mães entraram na frente. A Antonella virou pra mãe e falou: mãe, eu fui despedir dela e na hora que eu cheguei lá a mãe dela não despediu da gente, foi isso? A mãe da Liz negou o abraço. Ei, não vem abraçar minha filha. E aí a mãe dela se pronunciou. Caralho, a mãe se pronunciou. E tá todo mundo se pronunciando. No grupo da Liz, tinha mais duas meninas que tinham problema com a Antonella. Pelo mesmo motivo da Liz, segundo elas. Ou seja, a Antonella também já tava no BO com as outras. Ela fez um comentário sobre o namorado de uma, seguiu o perfil do namorado de outra. Vixe, mano. Caralho, mano, já tô misturando tudo aqui na minha cabeça, mano. Já tô misturando tudo aqui na minha cabeça, velho. Tô misturando tudo aqui na minha cabeça, mano. Fui pro próximo. O Pimentel acabou de fazer um pronunciamento. 2,7 milhões de likes! Meu irmão, eu tava dentro de uma caixa! Eu tava dentro de uma caixa! Eu tava dentro de uma caixa! Essa menina ficou 8 minutos falando e tem 3 milhões de likes! Eu tava dentro da caixa!
Que isso, cara? Rapaz, que pedrada é essa que ela vai soltar aqui, mano? Vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. E realmente ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando... Caraca, mano, parece que a gente tá dentro de Gossip Girl, né, velho? Isso aqui é tipo o lado elite do Brasil, mano. É tipo assim, uma treta formal, treta educada, né, velho? Eu gostaria de dizer que eu nunca tive interesse no Cauã. Tipo assim, uma parada muito Gossip Girl, uma parada muito... Cara, minha mãe falou que não posso mais andar com vocês e a gente vai viajar para Disney no próximo final de semana. Se você quiser vir junto no verão. Tipo assim, uma parada mais assim, né? A gente tá acostumado com a cena, tipo assim, ó. Aí, ô, cuzão, a gente sabe onde você mora, fio. Ei, fio, não adianta se esconder, rapá. A gente já sabe onde que você... Ou então, pô, vai tomar do teu cu. Nada disso aqui, né, mano? Parece que até, porra... Pede até licença pra chegar na treta. Todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem. Eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo. Do nada, mano. Infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha 7 frases já vem comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho. Eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim.
Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: "Por que você tá seguindo o meu namorado?" Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram: "Cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você?" Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: "Por que você pediu pra seguir meu namorado?" Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando, eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como... Peraí, malandro. O cara tem Dix? O que é Dix? Eu sigo a Tainá Costa e nem por... Opa! Não vamos entrar nesse ponto, mano. A gente ainda é amigo. Não vamos entrar nesse parâmetro, não, porque o fato de você seguir a minha namorada e a minha mãe e mandar mensagens pra elas diariamente já não é muito sobre amigo. Não vamos colocar esse papo na mesma prateleira, não, porque se eu tiver que fazer um pronunciamento aqui sobre vocês, não vai ser 8 minutos. É 1h30 falando e desabafando. Tá entendendo? Então vamos colocar limites aqui na conversa. Dix é o... Dix é o quê? Malandro tem Dix? Eu não sei nem o que é Dix, mano. Os jovens novos, eles vêm com muitas parametragens pra acompanhar, Eu né? tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu... Dúvida boba. Essa treta aqui, né? Com milhões de likes e os caralhos, todo mundo discutindo, e pais e filhos, e mães, reuniões de escola, aquela coisa toda. Como fica a mente do moleque em saber que a treta tá sendo por quem seguiu ele, aquela coisa toda? Será que nesse momento ele tá chegando na escola, tipo assim, nesse jeito aqui, irmão? É ele que é o filho do Luciano e da Angélica, olha aí. A água voltando pro mar, né, velho? A água voltando pro mar. O raio, ele pode cair em um tanto de lugar. Cai logo no filho do Luciano e da Angélica. Aqui em Carapicuíba não cai um raio desse, tá vendo? O maluco sai de casa, tipo assim, porra, vou ter que ir lá, né? Papai e mamãe foi trabalhar, vou ter que honrar essa casa aqui, né? Aí o cara já volta com, pum, 2 milhões de likes. Porra, seguiu aquele cara e ele já chega na quebrada, tipo assim... Salve, rapaziada, tá ligado, né, como é que é? Pá.
Não, filho do Luciano e da Angélica, aquela coisa toda, né? O que você arrumou na escola hoje? Ah, pai, sabe como é que é? As meninas estão realmente entrando em uma confusão. Caralho, que loucura, né, velho? Que loucura, mano. Essa fofoca tá ficando Tava dando em interessante. cima dele. Mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela daria mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei, Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Essa situação, depois disso... Caralho, mano, você quer muito filme, moleque. Melhoras. Caralho, melhoras. Isso tudo piorou Que pra mim. loucura, velho. E vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Cara, aqui em Cotia foi feriado ontem. Minha mãe hoje mesmo, ela dispensou todo mundo. Hoje minha mãe, ela parou tudo aqui em casa. Falou tudo, mano. Realmente, eu vou te falar, essa treta aqui, o bagulho tá um pouco mais sincero do que eu imaginava, pô. Pararam tudo aqui. Que loucura, cara. Que loucura, mano. E sabe qual que é o pior? Eu vou querer ver a próxima parte. Manda, Robertinho, qual que é a próxima parte? Pum. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os outros. Eu quero ver quando o Luciano Huck chegar lá no caldeirão. Aí fudeu, hein? Boa noite, boa noite. Aparentemente filhão entrou num BO e agora a mãe vai falar diretamente. Vamos aplaudir. Ah, não, esse não é o Luciano. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores. Caralho, mas só pronunciamento grande, bicho. Porra. Cara, e aí, velho? Esse papo de adulto aqui, como é que faz aqui, rapaziada? Esse ali era o Raul Gil, cara. Tá bom. Porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar Mano. algumas...
Vai tomar banho, caralho. Essa internet, ela tem que ser estudada. Classuda, elegante, inteligente, educada e mãe. Antonella é amada e protegida. E é por isso que o comportamento dela é nítido. Tamanha educação e classe vindo de você. Parabéns. 222 mil likes no comentário. Agora que a treta ficou entre adultas, eu com 24 anos não fico com vergonha mais de acompanhar. Ué, como assim? Aí fica difícil pra mim que tá aqui em live, acompanhando e comentando como se fosse um futebol, mano. Significa que pra quem tem mais de 20 anos nem lê isso aqui, velho? Então meu chat me colocou numa furada aqui, porque eu tô vendo aqui essa fofoca aqui como se tivesse o Brasil inteiro parado pra ler. Eu tô amando e tenho 14. Eita, que fudeu, mano. Entregou classe, postura, elegância, educação e fatos. Uau, 189 mil likes. Pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto puxou uma caneta. tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça.
sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, ai, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Merda! Como você ficaria? Droga! Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que a gente, que nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Demais. Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito, que se chama... Cara, sabe o que eu lembrei? Vocês lembram dessa treta aqui, ó? Uma calça para uma jovem de 16 anos. Na minha época, essa treta aqui era mais... Tô com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família. Na minha Meu época dinheiro era nunca essa treta. aumentou. Só ganho R$134. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Porra, isso aqui era a treta do momento, caralho. Agora a gente tá vendo aqui... Porra, elitizada, né, velho? A treta... Calma, não é o momento ainda. respeito. Caralho. Uma criança, Caralho, né? os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Pô, mano, vou te falar. Meter um pronunciamento de 10 minutos sem corte, embaçado, hein? 6 minutos aqui pautando e botando pra fuder, hein? Uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos. Caralho, eu mando um áudio de 1 minuto e meio, no 1 minuto e 32. Se eu errar, eu cancelo e mando tudo de novo. Imagina fazer um pronunciamento falando e aqui, ó. Tá, porra, um atrás do outro, filho. Entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. Guerreira. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. Então, a Antonella estava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela,
meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E a gente, essa vida que vocês veem, ela vem daqui. Ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Caralho, vou ter que logar no Instagram pra ver o perfil do filho da Angélica, velho. Rapaz, olha aí, velho. Benny Huck. Dá pra ver que o cara, tipo assim, bonezinho Mercedes. Patrimônio líquido aqui desse camarada aqui. Ai. Cara, essa treta aqui eu não vou mentir não, galera, eu não entendi nada, tipo assim, eu acredito que de tantos pronunciamentos a treta se resumiu a quem seguiu quem, mano. Tipo, um seguiu o outro e aí a mãe não gostou que seguiu o namorado de sei lá quem, aí a outra não abraçou, aí ficou chateada e qual minha filha se sentiu abraçada e a outra voltou pronunciamento e toma... No final das contas eu não tô entendendo nada, mano. Isso aí, tipo assim, o filho do Hulk tá botando aqui uma marra do caralho. E o cara tá sendo só seguido pelo Dix de sei lá quem, que eu descobri agora que Dix é como se fosse um Instagram. Bicho, pau quebrando, desgraceira no TikTok, 3 milhões de likes pra tudo que é lado. E toma. E vai tomando. Calma que eu vou tentar achar agora TikToks explicando rápido. Eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei, oi Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou, eu não vou te abraçar, me desculpe. A pessoa vem me abraçar e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer? Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. Olha, e naquele momento a minha filha mano. foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações e, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Eu, óbvio, com Caralho, que treta do caralho. Mas a Liz Macedo não tá falando sobre nada, não? Cadê a Liz Macedo falando sobre? Não tem nada da Liz Macedo falando sobre? Galera, parece que tá fechado com Antonella. Só quem já passou por isso vai entender Antonella.
Tá porra! Olhar de 1000 facadas! Que isso, cara? Que isso, moleque? Que doideira, cara. Gente, percebam a diferença. Tudo bem? Nossa, mano. O pau tá quebrando aqui. Já estão colocando até a forma de abraçar, velho. Que treta do cara. Adulto ser excluído. Real, eu gostei muito. Nossa, agora também, gente, eu gostei de tudo. Mano, o seu cor de pele é minha cor de pele. Mas de verdade. Sim, nós gostamos muito. Eu gosto de ouvir eu não me vejo sem cor. E essa pele é muito fria, minha é muito feia. O cabelo, meu cabelo é tudo preto. Laranja, o meu é bem... Mas a minha pele é rosada. Caraca, mano, elas estão tipo, a treta tá sendo toda com vídeos gravados, né? A briga parando no balanço geral. Nora de Angélica, mas quem que é a Nora até agora que eu não entendi? É a Duda? É a Liz? É a... Quem que é, mano? Liz Macedo, aqui tem a pronunciamento. 15 milhões. Olá, Moleques do meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas... Pera, caralho, vi tudo fora de ordem, mano. Que bagunça, desgraça, mano. Esse aqui é o namorado, é? Esse aqui é elas juntas? Ela não tá Olá, aqui. Moleques. Pessoal, por que vocês estão brigando, mano? Ei, por que estão brigando? Cadê? Como é que volta na aba que eu tava? Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Por que aconteceu isso? Eu fiquei em choque, mas na hora eu li Possíveis, mas essa me surpreendeu. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou... Cara, aqui, rapaziada, a solução é: vamos colocar todo mundo numa sala e vamos conversar, mano. Galera, fala seu lado, tal. Geral se resolveu, acabou. Porque eu tô achando que se essas meninas são mais novas, esse hate todo aqui vai mexer com o psicológico da tropa inteira, mano. Resumão em 1 minuto da treta de Liz, Júlia, Duda e Antonella. Tudo começou quando a Liz Macedo foi no podcast com o namorado dela e contou que eles brigaram uma vez por conta de ciúmes que ela sentiu de uma outra influenciadora. Segundo a Liz, essa outra pessoa cagava pra ela. Mas quando estava perto do namorado da Liz, essa pessoa ficava animada, chamando ele de amigo e tal. E segundo a Liz, outras pessoas falaram que essa pessoa se aproximava mais de meninos. A internet apontou Antonella. Liz pediu para cessarem os ataques, mas não negou que era sobre Antonella. No projeto, Júlia e o namorado insinuaram que alguém dava em cima de namorados alheios, e os seguidores ligaram a fala a Antonella. Após olhares e comportamentos estranhos, ela decidiu sair do grupo e disse que não estava triste. O tio de Antonella criticou a ausência de responsáveis na exclusão. Júlia afirmou que Antonella cogitou ficar com seu namorado e depois fez o mesmo com Duda e Benício Huck. Antonella negou, dizendo que só o seguiu por curiosidade. Duda rebateu, dizendo que não eram amigos e que Antonella tentou segui-lo no perfil privado. A mãe da Liz
se recusou a abraçar Antonella, alegando que ela movimentou a internet contra sua filha. E aí, de que lado você tá nessa treta toda? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, não sei, hein, mano. Não sei, hein, mano.